É, hora do Mão. A campeã de esgrima da Coreia do Sul acaba de ganhar 2 medalhas de ouro nas Olimpíadas, quando de repente uma explosão acontece, e ela acorda num lugar que nunca tinha visto antes. Aparentemente ela foi parar dentro da sua história favorita. Mas antes que ela pudesse pensar em impedir as tragédias e assistir a história de camarote, ela descobre que já fazem 25 anos desde que os protagonistas morreram tragicamente. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é... Minha novela favorita tem um final estranho, e espero que aproveitem. A história começa com alguém sendo esfaqueado. Uma mulher fica de guarda e protege um homem, enquanto pensa em como não usou um épée, que era uma espada com a ponta cega, usada na esgrima, mas ela usou uma espada comum. O homem ao seu lado suava em febre. Ele chama a mulher de Mademoiselle, até perguntar quem diabos ela era. A mulher sorri, enquanto ela também pergunta isso a si mesma. Então, ela responde que seu nome é Corina, e ela é uma medalhista de ouro olímpica, o que o deixa confuso, perguntando o que era isso. Ela pensa em como parece que ele não sabe o que é isso. Então ela ri, notando que ele não sabe sobre as Olimpíadas. Ela acha isso compreensível, enquanto ainda não tem ideia do porquê está aqui. No passado, se estava passando algumas notícias sobre as Olimpíadas. Agora a Coreia do Sul tinha uma campeã olímpica de esgrima, a senhorita Corina, que ganhou 2 medalhas de ouro em seus primeiros Jogos Olímpicos, fazendo as pessoas mencionarem que estavam muito orgulhosas dela. Uma hora atrás, Corina enxugava suas lágrimas, emocionada por realmente ter dado tudo de si, e derramando lágrimas de alegria depois de ganhar suas medalhas de ouro. Treinar duro todos os dias parecia um inferno, mas agora que as Olimpíadas acabaram, ela sentia que estava no céu. Ela sorria ao mencionar que, como recompensa, ficaria acordada a noite toda lendo Oscar, a Cavaleira. Mas antes disso, ela decidiu enviar um e-mail para o autor. Ela escreveu como tinha ganhado 2 medalhas de ouro naquele dia, confessando que começou a praticar esgrima depois de ler Oscar a Cavaleira. Então ela agradeceu ao autor, mencionando como aquele era seu romance favorito de todos os tempos. Ela também perguntou se o autor poderia escrever um epílogo para eles, já que ela acabou de ganhar uma medalha. De repente, ela recebeu uma resposta, ficando chocada e empolgada, sem acreditar que o autor de seu romance favorito respondeu à sua mensagem pela primeira vez. O autor a parabenizou por se tornar a melhor esgrimista do mundo. Ela não podia acreditar que finalmente teve uma resposta depois de enviar 358 cartas de fã. O autor agradeceu por amar e por apoiar Oscar a Cavaleira, e mencionou que estava trabalhando em um epílogo, mas confessou que não estava indo tão bem quanto gostariam, e por isso, ele pediu a ajuda dela. Corina ficou encantada, sem acreditar que estavam fazendo um final para o seu romance favorito. Não só ela ganhou 2 medalhas de ouro, mas no mesmo dia, ela também descobriu que seu romance favorito estava recebendo uma continuação. O autor agradeceu antecipadamente no final da mensagem, enquanto ela pensava em como aquilo era um milagre após o outro. Até que de repente, houve uma explosão sem nenhuma explicação. Depois disso, uma mulher aparece ofegante. Ela era Kina, percebendo que quando abriu os olhos depois da explosão, ela se encontrou em um quarto que nunca esteve antes. Então, ela se virou, olhou para o lugar, e pensou que era tudo isso e no que diabos aconteceu. Ela percebeu como os móveis pareciam ter saído diretamente de um romance de fantasia. Um homem com a cabeça e o braço feridos a chamou de Mademoiselle, perguntando se ela estava bem. Ela ficou levemente vermelha ao achar o homem atraente, notando que ele tinha distintos cabelos loiros e olhos azuis. O homem perguntou se ela não tinha ouvido que os cultistas emboscaram a prisão de Tulare. Corina ficou confusa, e enquanto se perguntava sobre cultistas e a prisão de Tulare, ela percebeu que aquilo estava na história de seu romance favorito, Oscar a Cavaleira. Foi então que ela percebeu que tinha acordado no romance impopular que tanto amava. Suas classificações médias eram 5.7, e entre os comentários dando spoiler, falavam que todos os personagens principais acabam morrendo na história, e como também não tinha romance nessa novela, com eles tentando avisar as pessoas para não comprá-la. Ela parecia espantada, se perguntando se aquele era o primeiro episódio de sua vida depois de acordar em uma história. De volta ao presente, ela parece aceitar o fato de ter acordado em seu romance favorito, mas se pergunta quem diabos era essa personagem que ela possuiu. Ela percebe que é uma mulher bonita, com cabelos castanhos e olhos verdes, mas sabe que não tinha esse personagem no original. Ela fica em negação, notando como leu Oscar dezenas de vezes, ao ponto de ser completamente obcecada pela história, e mesmo assim não tem ideia de quem seja essa personagem. Ela pensa que isso deve significar que acordou no corpo de uma figurante. Então o homem pergunta se ela está bem, mencionando que ela não parecia muito bem. Ela responde perguntando o que ele quer dizer, e então menciona que está perfeitamente bem. Ela imagina que agora que as coisas chegaram a esse ponto, supõe que só tem uma coisa a fazer, ela tem que seguir as regras. Ela pega a sua espada, enquanto pensa que há regras que qualquer pessoa que acorda em um romance deve seguir. A regra número 1 é que seja seguindo o enredo original ou misturando as coisas, você tem que sobreviver, não importa o que,
pensando nisso enquanto corta seu cabelo com uma espada. O homem se assusta, se perguntando por que ela estava cortando o cabelo de repente, imaginando que ela não parecia estar em seu juízo perfeito. Mas ela pensa em como acabou de esfaquear alguém, então ela tem que sobreviver. Ela explica ao homem que seu cabelo estava atrapalhando, então ela cortou ele, falando que agora parece muito mais arrumado. Mas o homem continua em silêncio, apenas pensando em como essa não é uma situação que uma dama de educação nobre conseguiria suportar. Ele chama por ela enquanto ela se apressa em direção ao corpo. Então, ele pergunta nervoso o que ela está fazendo, enquanto ela tira as calças dele falando que precisa trocar de roupa. Então ela se veste, precisando ser capaz de se mover e de lutar confortavelmente se por acaso encontrar esses bandidos de novo. Mas o homem a questiona, pois mesmo assim, como ela poderia simplesmente despir um homem que ela nem conhece? O que ela responde que não é como se ela pudesse despí-lo, o deixando imediatamente chocado, se perguntando como ela pode dizer uma coisa dessas. Então ela lhe diz que eles devem sair dali rapidamente. Ele diz para si mesmo que deve sair vivo custe o que custar, então, espera que Mademoiselle se mantenha firme e fique calma. Ela olha para ele enquanto ele diz que precisa desesperadamente de sua ajuda agora. Ela responde que está calma, e também pode não parecer, mas ela é a melhor espadachim do mundo. Então ela se agarra a ele, enquanto continua dizendo que um verdadeiro espadachim não vira as costas para alguém em necessidade. Ela diz que hoje é o dia de sorte dele, já que ele encontrou a pessoa que será mais útil para ele em uma emergência como essa. E com isso o homem apenas sorri, falando que entende. Então, ela sugere ao homem para aguentar um pouco e para confiar nela. Eles finalmente conseguem sair para fora, e o homem de cabelos loiros menciona que felizmente, eles não encontraram mais cultistas como os de antes. Ela responde que é verdade, então se pergunta se ele está bem, já que parece estar prestes a desmaiar. Ela sabe que não tem ninguém por perto que possa ajudá-lo. Ela olha para ele, enquanto pensa na regra número 2 de reencarnação, que é que se você não sabe em que corpo acordou, pergunte à pessoa ao seu lado. Ela sabe que não tem mais ninguém por perto, então ela não tem escolha a não ser perguntar a esse homem ferido. Ela diz a ele que pode parecer uma pergunta estranha naquele momento, mas lhe pergunta se ele tinha alguma ideia de quem ela é. Mas de repente ele perde os sentidos e cai no chão, lhe deixando surpresa e perguntando o que tinha de errado. Ela pergunta se ele está bem e tenta acordá-lo. Ela queria algumas pistas sobre sua identidade, mas parece que ele desmaiou. Ela dá um tapa no rosto dele e o sacode, tentando acordá-lo, bastante frustrada por ele não poder dizer quem era ela antes de morrer. Então ela grita, perguntando o que diabos ela deveria fazer agora. E foi assim que ela foi prejudicada pelo seu romance favorito, e começou sua vida como uma figurante. Ela tenta pedir ajuda aos carros que passam, mas falha miseravelmente. Ela acabou de perder a única pessoa que poderia lhe dar qualquer informação. Mas enquanto estava com o homem loiro, uma pessoa saiu de um carro, fazendo ela perguntar quem era ele. O homem salta com lágrimas nos olhos, e com uma expressão preocupada, ele pega o homem em seus braços e pede para ele se manter firme, pois eles o levariam de volta o mais rápido possível. Ela tentou correr atrás deles dois pedindo para esperarem, gritando para eles ao menos lhe darem alguma informação antes de deixá-la. E assim, sua regra número 2 falhou miseravelmente. Ela diz que se soubesse que isso aconteceria, teria ao menos perguntado o nome dele. A regra número 3 é que mesmo que você tenha acordado no corpo de uma figurante, você tem que encontrar o personagem principal. Mas ela está desapontada, notando como aquele cara parecia muito com o personagem principal. Mas ela também nota como não consegue lembrar de nenhum personagem que se pareça com ele, mesmo que ela conheça todos os personagens principais do romance. Os principais personagens do romance Oscar a Cavaleira são, Oscar, a heroína e gênio da esgrima que se disfarça de homem. Cedric Kix, o herói e capitão da Guarda Real e os membros da família real do Reino de Reinhard. Um spoiler interessante sobre esses personagens principais é que metade deles acaba morrendo. Esse romance começa quando Oscar, nascida como um gênio da esgrima, se disfarça de homem e começa a usar uma espada. Ela logo consegue se juntar à Guarda Real e conhece o capitão Cedric. Ela pensava que era aí que o romance entre eles floresceria, mas então uma rebelião rompe no reino, e logo depois o protagonista Cedric é incriminado por traição. Com isso, ele é preso e mais tarde morre. E o irmão mais novo do rei, o arquiduque Lerrinhar, morre nas mãos de Oscar depois de cometer traição. Quanto a Oscar, a heroína, depois que ela mata o arquiduque Lerrinhar e salva a família real do traidor, tanto seu corpo quanto seu coração feridos não resistem, e ela acaba morrendo. Ela grita e pergunta que tipo de romance de fantasia mata todos os seus personagens principais. Ela protesta que o autor deveria trazer de volta à vida a pobre Oscar e o Cedric, enquanto o traidor pode ficar morto. Ela implora para o autor reviver eles e lhes dar um final amoroso, achando que eles têm o direito de ser felizes. Mas ela percebe que não está em posição de se preocupar com eles agora, já que deve pensar em seus próximos passos. Em primeiro lugar, os personagens principais provavelmente estão no Palácio Reinhard. Mas ela nem mesmo sabe o nome ou o status da personagem no qual acordou.
E ela sabe que poderia ser jogada na prisão se simplesmente invadisse o Palácio Real. Na verdade, seria até um alívio se fosse apenas jogada na prisão, já que se essa personagem acabar sendo uma traidora, ela poderia ser executada na hora. Nesse caso, ela se pergunta para onde deveria ir agora, já que nem sequer tem um lugar para ficar durante a noite. Ela suspira fundo, antes de se repreender e pedir a si mesma para se recompor, se perguntando desde quando tinha ficado tão fraca. Ela tenta pensar na época em que só comia peito de frango e fazia 300 repetições de esfaqueamento, todos os dias. Então, ela tenta reconstruir sua coragem dizendo que ela é uma fã sortuda que acordou em seu romance favorito, e por isso ela tem a oportunidade de mudar o enredo desse romance impopular, o que também significa que ela pode até ser capaz de salvar Oscar. Ela acha que é o dever da pessoa que acorda no corpo de um personagem fazer o que ela puder para impactar a história de uma forma positiva e mudar o enredo, quer gostem ou não. Se ela puder salvar Oscar e Cedric, ela poderá se deliciar com o romance deles, o que foi pouco abordado no romance original. Então, ela sai, sabendo que antes de tudo deve verificar até onde a trama avançou. Com isso, ela encontra alguns jornais, sabendo que eles devem ter a data de hoje. Ela procura pela data, sabendo que o romance terminou no ano 1004 do calendário Reinhard. Mas de repente ela congela, notando que esse é o ano 1029. Ela fica completamente chocada, enquanto esfrega os olhos pensando que deve ter lido errado. Ela nota que o ano 1029 são 25 anos depois que a história principal termina. Então ela verifica de novo antes de se perguntar se realmente eram 25 anos depois do fim do romance. Ela pensa um pouco mais sobre isso, percebendo em como o escritor disse que estava trabalhando no final, então se pergunta se isso significava que ela acordou dentro do epílogo. Então, ela entende que isso significa que ela não estava na história principal. Alguns homens estão conversando, enquanto um pergunta se o outro quer dizer que o plano falhou. Ele pergunta se o homem o capturou, mas não, ele tinha escapado. Corina continua em negação, se perguntando e daí que acordou em seu romance favorito, bastante frustrada que a história acabou. Os homens continuam e falam como ouviram que ele não foi o único que escapou. Eles parecem ser de uma gangue, e a protagonista parece incapaz de notá-los. Ela se pergunta o que importa se ela for uma fã fervorosa que leu o romance dezenas de vezes, enquanto o homem pergunta se aquela pessoa ouviu o que eles estavam conversando. Eles param na frente dela, enquanto ela ainda está em negação que todos os personagens principais já estão mortos. A gangue percebe que ela tem uma espada, e a confundem com um homem por causa de seu cabelo curto. Eles mencionam como ele tem um rosto bonito e que seu corpo é pequeno. Ela continua pensando no romance, se perguntando o que diabos deve fazer agora. Os membros da gangue acham a aparência dele boa, sabendo que não podem simplesmente deixá-lo ir embora agora. Então eles apostam que serão capazes de vendê-lo por uma boa quantia de dinheiro, quando de repente, ela volta a si, se perguntando de onde vieram aqueles bandidos. Os homens conversam entre eles, notando que aparentemente ela voltou a si. A garota percebe que se deparou com cultistas de novo, se perguntando quando que entrou nesse beco isolado. Ela estava tão preocupada que não percebeu onde estava indo. Então, um dos bandidos se aproxima dela e diz para não ficar muito assustado. Ele promete que serão gentis contanto que ela faça o que eles dizem. Mas de repente, ela tira sua espada e ataca um deles, fazendo ele perguntar quem diabos era ela. Ela sabe que não só os cultistas adoravam magia negra, mas que também roubavam e traficavam pessoas para ganhar dinheiro. Em outras palavras, ela estará ferrada se eles a pegarem. Então, os bandidos levantam suas espadas, mencionando que não iam mais ser gentis com ela. Mas ela diz a si mesma que não pode deixar que eles levem a melhor. Um deles avança em sua direção, enquanto ela avança usando sua técnica de esgrima e o esfaqueia. Ela desvia dos ataques com a técnica chamada Diment, que significa esquivar da espada do oponente e esfaqueá-lo. Logo restam apenas dois deles, mas ela percebe como esse corpo não foi treinado para usar uma espada, e como também usou muita energia mais cedo quando precisou escapar. Os bandidos saltam em sua direção, a amaldiçoando e perguntando como ela ousava vencê-los. Ela sabe que esses cultistas não são muito habilidosos no combate, então descobre que ainda pode acompanhá-los. Um deles levanta sua espada contra ela, enquanto ela percebe que está lentamente atingindo seu limite. De repente, ela escorrega, percebendo que suas pernas cederam. Então ela se pergunta se é assim que vai morrer. Ela acordou aleatoriamente em um romance logo depois de ganhar sua medalha de ouro. Corina acha isso injusto, já que passou tanto tempo treinando para as Olimpíadas, e ela teria conseguido lutar por mais tempo se estivesse em seu próprio corpo. Ela fica caída, apenas desejando ter pernas mais fortes como antes. Então, um homem a defende, deixando ela perplexa. Ela olha para ele chocada enquanto ele ataca um bandido. Ela nota que esse homem é realmente bom, analisando como ele tem pernas super fortes que se mantêm firmes, e pode controlar seu corpo com tamanha precisão que cada movimento parece uma obra de arte. Todos os bandidos foram derrotados, e ela pensa nele como um gênio raro, sabendo que se seu treinador estivesse aqui, ele faria de tudo para recrutá-lo,
com ele pensando em como os músculos desse homem pavimentariam o caminho para um futuro brilhante. Então, o homem pergunta se ela está bem. Ele se aproxima dela, se ajoelha, e fala que ela não deveria andar por cantos onde não tivessem muitas pessoas. Então, ele estende a mão e ela a agarra. Ele continua, dizendo que recentemente os cultistas têm visado pessoas que estão sozinhas com mais frequência. Logo ela nota que agora não é hora de se distrair. Ela percebe que esse homem a salvou quando ela quase morreu, então ela tenta agradecê-lo, antes dele mencionar que felizmente suas feridas não parecem graves. Ela se sente constrangida, até que alguém chama o homem de capitão. Os cavaleiros se aproximam dele, mencionando que verificaram todos à frente. Com isso o capitão diz a seu cavaleiro que eles devem tratar suas feridas e escoltá-la até a estrada principal, também confundindo ela com um homem. Um dos cavaleiros se aproxima dela para aplicar uma pomada em suas feridas, enquanto outro cavaleiro se aproxima e lhe pergunta seu nome. Mas ela não sabe como responder, já que ainda não sabe de quem era aquele, e se pergunta se deve simplesmente inventar um nome por enquanto. Os dois continuam a olhá-la, a deixando nervosa e se perguntando qual nome deve escolher. Ela não tem ideia de nenhum nome bom, então, ela acaba dizendo que é Oscar. O cavaleiro repete o nome, o que ela confirma. Ela nota que esse é o reino de Reinhard, e não tinha como dizer o que pode acontecer com ela a seguir, então esse nome se encaixa perfeitamente em sua situação. Ela se apresenta oficialmente como Oscar, e o cavaleiro comenta que ela parece um jovem bem enérgico. Então o cavaleiro fala que tem uma pergunta para ela. Ele notou como aqueles dois vagabundos ali já tinham sido neutralizados, e também notou que apenas seus pontos vitais foram atingidos. Ele pergunta se foi ela quem os derrubou, o que ela responde que sim. Os dois cavaleiros ficam chocados, enquanto um deles pergunta se ela fez isso sozinho. Então, ele agarra ela falando que pelo visto eles encontraram ouro. O outro cavaleiro diz para ele ter cuidado, já que acabou de aplicar pomada em suas mãos. O cavaleiro comenta que ela parece jovem, e continua dizendo que se ela é tão boa naquela idade, significa que é realmente talentosa. Então, ele pergunta por que ela não se junta à equipe deles. Ela fica chocada, notando em como eles pensam que ela é um homem, mas se pergunta se deve se juntar à ordem deles para coletar informações. Ela nota que aparentemente eles são uma ordem de cavaleiros plebeus. Mas ela sabe que deve trabalhar para um nobre ou para a guarda real assim como Oscar se ela quiser cruzar com os personagens principais. Então, ela olha ao redor tentando se desculpar por não querer se juntar à equipe deles, antes de parar e fixar os olhos no capitão. Ela percebe que o colar que o capitão está usando brilha, e se pergunta se a joia no colar dele é a Lumiere. De repente, ela fica chocada ao perceber que é mesmo a Lumiere, uma herança da casa Calix, a família de Cedric. Além disso, Cedric também deu a Lumiere para Oscar quando confessou seu amor por ela. Ela lembra bem como jogou seu telefone e gritou quando leu essa parte. Oscar valorizava muito essa joia, e até nomeou sua casa de Lumiere House. Em outras palavras, Lumiere é o único item relacionado ao romance dos dois protagonistas nessa história seca. É como uma única gota de chuva doce no meio de uma longa seca. O autor escreveu sobre essa joia, e até incluiu uma ilustração detalhada aos leitores que exigiam por mais romance. Então, a noite se aproxima, e enquanto o capitão e seus cavaleiros estavam indo para algum lugar, a protagonista também está com eles. Aparentemente ela decidiu aceitar a oferta de se juntar à equipe deles. Ela não consegue parar de se perguntar por que ele tem aquela joia, e se assusta quando o cavaleiro procura confirmar se seu nome era Oscar, o que ela responde a Matt que sim, era esse. Ele responde satisfeito como aparentemente ela não esqueceu o nome dele. Ele é o vice-capitão da Ordem de Lumiere, Matt Victor. Ela sabe que escolheu aquele nome, mas ainda parece um pouco estranho ser chamada de Oscar. É quase como se ela tivesse roubado o nome de seu personagem favorito. Matt pergunta se ela ouviu falar da Ordem de Lumiere quando eles costumavam fazer parte da Ordem Real. Ela fica chocada, se perguntando se essas pessoas pertenciam mesmo à Ordem Real. Então ela pergunta o que ele quer dizer com costumavam ser, perguntando se isso significava que ele não faz mais parte dela. Ele range os dentes de raiva em resposta, enquanto menciona que foram expulsos. O rei os expulsou da ordem, dizendo que qualquer cavaleiro com uma origem plebeia era inútil para ele. Isso faz ela se perguntar se ele está falando do rei atual, e se esse era o príncipe herdeiro do romance original. Ela nota como não apenas essa ordem de cavaleiros se chama Lumiere, mas como o capitão deles também tem a Lumiere com ele. Além disso, eles têm conexões com a família real Reinhard. Ela sabe que isso não pode ser uma coincidência, então acha que foi uma boa escolha ter decidido se juntar a eles. Matt menciona que eles também não eram muito bem tratados quando faziam parte da Ordem Real. Mas eles ainda têm orgulho como cavaleiros que protegem o reino. Eles não sabiam o que fazer quando foram expulsos, mas Matt explica que foram capazes de se reunir de novo graças a Léo ali. Ela pergunta se o nome do capitão é Léo, fazendo Matt perguntar se ele não tinha se apresentado mais cedo. Então, ele menciona que ele é Leopold Calix. Ela parece calma, até ficar chocada de repente, perguntando se seu nome é Leopold Calix.
Ela aponta para ele incrédula, não conseguindo acreditar que o nome dele é Calix. Então, ela pergunta a Matt por que o capitão está usando aquela joia no pescoço. Matt responde que aparentemente é uma relíquia da falecida mãe dele, um talismã que o protege ou algo assim. Ela fica ainda mais chocada depois disso, pois isso significa que ele é filho de Oscar e de Cedric, os dois protagonistas do romance original. Ela acha aquilo inacreditável, e fala que sua cabeça está doendo. Ela pensa em como eles nem sequer se beijaram no romance original, então como e quando na Terra eles tiveram um filho? Ela pergunta como o autor pôde fazer isso com eles. Dizem que as cenas adultas são o destaque de um romance, então ela questiona por que o autor não incluiu elas no dele, e concluindo que foi um fracasso por um motivo. Mas ela ainda pensa em como algo era estranho. O herói Cedric nasceu em uma família de esgrimistas excepcionais, e além disso, ele era filho de um duque, se tornando o capitão da guarda real. Quanto à heroína Oscar, ela era a maior cavaleira em reinar, e aquela que salvou o reino dos traidores. Leopoldo é filho desses dois incríveis gênios, o que significa que ele é obviamente o personagem principal dessa continuação. Então, ela se pergunta o que ele está fazendo em uma ordem de cavaleiros plebeus. Matt fala que eles finalmente chegaram ao seu destino, o quartel-general da Ordem de Lumiere. Corina fica maravilhada, não conseguindo acreditar que está vendo a Casa Lumiere pessoalmente, já que só a viu em ilustrações antes. Ela nota como essa é a verdadeira casa de Oscar, o lugar sagrado onde seus personagens favoritos costumavam viver. Então, eles entram na casa, fazendo ela pensar em como não pode acreditar que já está dentro da Casa Lumiere, achando tudo aquilo incrível. Alguns cavaleiros que não foram com eles os cumprimentam, mencionando que estavam preocupados porque estava ficando tarde e eles não tinham retornado. Mas Matt pergunta se ele não sabe o quão forte Léo era, e questiona por que ele estava tão preocupado. Ele responde que mesmo assim, pois os cultistas estão ganhando poder rapidamente nos últimos dias, já que a guarda real não está fazendo o seu trabalho direito, então eles não podem deixar de se preocupar. Matt responde que é exatamente por isso que eles têm que trabalhar mais duro, o que faz Dimitri responder que é mais fácil falar que fazer. Dimitri pergunta a Matt quem é ela, já que ele nunca viu antes. Matt responde que é Oscar, e fala que ela fará o exame de entrada hoje, a deixando perplexa. Ela fica chocada e grita, perguntando sobre o que Matt está falando. Ele pergunta se ele não mencionou isso, então diz a ela que ela tem que passar em um teste se quiser se juntar à ordem deles. Ele continua dizendo que é um pouco desafiador, mas tem certeza de que ela se sairá bem. Então, Léo entra com sua espada, enquanto Matt menciona que ela duelará com Léo. Ela entra, enquanto o cavaleiro torce por ela. Ela se pergunta se isso está realmente acontecendo, se está mesmo duelando com o filho do herói e da heroína. Ele nasceu dos dois maiores cavaleiros do mundo, então como fã, ela tem muita sorte, mas talvez por isso ela não consiga entrar na ordem. Mesmo assim, ela está ciente que essa é sua única chance de abordar o epílogo, sabendo que não pode desistir agora. Matt expressa que tem um bom pressentimento sobre isso. Ele pergunta se os dois estão prontos, e como sim, então, a luta começa. Nesse momento, Léo parte para o ataque, mas Oscar desvia. Ela percebe que foi rápido, notando que a velocidade dele é insana. Então, ela aperta a mão, pois se é a velocidade que estão falando, então ela também é bastante rápida. Ela parte para um ataque contra ele e eles continuam a lutar, mas ela não vê nenhuma abertura. Nesse ritmo, o duelo nunca vai acabar, e se pergunta o que pode fazer para terminá-lo. Então ela nota uma rachadura no chão, imaginando que se Léo prender o pé nela, ela terá uma chance de vencer. Nesse momento, ele pisa e coloca o pé na rachadura, o fazendo cair. Então ela sorri e parte para um ataque, sabendo que ia terminar o duelo aqui. Mas de repente ela se assusta ao perceber que ele desapareceu. Em seguida ela sente um arrepio no corpo, pouco antes dele atacar ela por trás. Ele bate em sua espada e agarra suas mãos, a jogando no chão, enquanto ela reclama, já que ele atacou por trás e usou as mãos, e isso é trapaça. Mas ele acha isso engraçado, perguntando se ela achava que seus inimigos vão seguir regras quando lhe atacarem. Depois disso ele a solta, falando que aparentemente ela não tem muita experiência quando se trata de combate real. Ela entende que é por isso que dizem que nada supera a experiência da vida real, apertando o punho frustrada, mas sabendo que ele está certo. Todo esse tempo ela tinha treinado apenas para competições, então sabe que tem que aprender a lutar de verdade se quiser sobreviver. Ela fica com lágrimas nos olhos, pensando em como foi uma derrota completa, e justo quando achou que estava perto de aprender sobre a história. Mas desde que acordou nesse romance, ela tem lutado, se machucado e perdido, então nada está indo do seu jeito. Mas nesse momento Matt a consola, perguntando se ela está chorando. Ele pergunta se aquilo é porque ela está feliz por ter passado no teste. Mas ela fica confusa, então se levanta de repente e pergunta se passou mesmo. Ela questiona o motivo, já que ela acabou de perder. Mas ele pergunta se ela realmente acha que eles esperavam que ela derrotasse um monstro como Leopoldo. Ele diz que se essa fosse a condição, ninguém teria entrado na ordem.
Ele diz que na verdade a condição para passar no teste é bloquear a espada dele 3 vezes, e como ela bloqueou 5 vezes, então ela definitivamente passou. Ele diz que ela é muito melhor que ele pensava, e nunca viu ninguém se manter tanto tempo contra o capitão. Os outros cavaleiros também a elogiam, dizendo que a maneira como ela usa a espada é única, perguntando quem a ensinou. Ela responde que foi ela mesma, então, Léo pergunta o nome dela, pedindo para ela segui-lo em uma sala escura. É estranho, ela o seguiu porque ele pediu, mas ainda não sabe o que ele quer. Ela se pergunta se poderia ser para elogiar suas habilidades com a espada, afinal ela realmente lutou bem. Ela acha um pouco embaraçoso, quando de repente Léo aponta sua espada para ela. Ela fica chocada, enquanto ele pergunta quem exatamente era ela. Ela fica bastante assustada, perguntando o que ele acha que está fazendo. Mas ele diz para ela parar de mudar de assunto e revelar sua identidade. Ela pergunta o que ele quer dizer com revelar sua identidade, e questiona por que ele não guarda a espada primeiro. Ele menciona que achou ela estranha desde o momento em que apareceu, já que derrubou vários cultistas sozinha, e depois disse que queria se juntar à ordem deles. Ele diz que apesar de estar vestindo roupas simples, seu alto nível de esgrima é difícil de encontrar, então isso não pode ser uma coincidência. Ela se pergunta o que diabos está acontecendo agora, sabendo que ele está completamente desconfiado dela. Ela entende por que ele estaria, mas no fim isso tudo era mesmo uma coincidência. Ela aperta os punhos, pensando no que tem que fazer para sair dessa situação, sabendo que não pode fazer com que ele a entenda mal e a expulse. Então ela grita que é filho de um amigo de sua mãe. Ele se assusta de repente, fazendo ela pensar que está acabada. Então ele pergunta se ela conhece sua mãe enquanto abaixa sua espada. Ela menciona que seu nome é Oscar e que ela costumava ser uma cavaleira da Guarda Real, mas morreu enquanto tentava conter os rebeldes. Ela também diz a ele que a joia em seu colar se chama Lumiere, dizendo que seu pai a deu à sua mãe como presente. Ele pergunta como ela sabia disso, perguntando de novo quem diabos era ela. A garota sorri, pensando que é apenas uma grande fã de Oscar. Depois de um tempo, ele tenta entender, e pergunta se ela quer lhe dizer que seu pai era um bom amigo da mãe dele, e eles dois eram tão próximos que ele nomeou seu filho em homenagem a ela. E além disso, que seu pai pediu para encontrá-lo e ajudá-lo antes de falecer. Ela concorda, dizendo que tudo isso é verdade, enquanto pensa que foi ela quem inventou tudo. Mas essa é uma história de origem terrível, então sabe que não tem como ele acreditar. Nesse momento, ele confessa que tinha imaginado que ninguém conhecia a verdadeira identidade de sua mãe, mas aparentemente estava enganado. Ela fica chocada ao perceber que ele realmente acreditou naquilo. Ela se pergunta se talvez essa história seja receptiva a falhas no enredo, já que o romance original foi um fracasso. Então, ela conta a ele que sua família parou de prestar atenção aos eventos da capital depois da morte de sua mãe, e pergunta se ele poderia lhe contar o que aconteceu nos últimos 25 anos. E o que Léo lhe contou em seguida foi realmente chocante. Por algum motivo, o rei se voltou contra Oscar, a heroína do reino, e ela foi apagada de todos os registros do reino. Quanto à casa Calix, a família de Cedric, eles foram incriminados por se revoltarem contra a família real e caíram em uma ruína total. No fim, Léo acabou perdendo os 2 pais, sendo criado por sua babá na casa Lumiere. O rei só permitiu que Léo vivesse como um exemplo para as outras famílias nobres, que viram todo o ridículo e desprezo que ele sofreu como filho de um traidor. Ele conta que depois disso ele foi nomeado para a Ordem Real, onde permaneceu sob todo o escrutínio do rei. Mas então as coisas pioraram ainda mais há alguns anos, quando o 10º rei, Charles Reignard, subiu ao trono. Ele enviou sua ordem para uma região difícil perto da fronteira, agindo como se quisesse que eles morressem lá. Então, quando sobreviveram e retornaram ao reino, ele os abandonou, sob a desculpa de que eram plebeus. Léo diz a ela que o rei ainda o persegue até hoje, e explica que era por isso que ele estava tão tenso hoje. Ele se desculpa por ter sido rude com ela, antes dela começar a chorar. Então ele fica assustado, perguntando por que ela está chorando. Ela funga e menciona que não consegue acreditar naquilo. Ela questiona se foi isso que aconteceu com ele, pensando em como isso é triste. Seus pais sacrificaram suas vidas pelo reino, e no fim, a família real os traiu. Léo até seguiu os passos de seus pais ao se juntar à Ordem Real e guardar a fronteira, mas também acabou sendo abandonado pelo rei. E mesmo assim ele continua trabalhando com os outros cavaleiros de sua ordem para a proteção do reino. Então ela pensa que ele é a definição de um herói em um caminho espinhoso. Ela não consegue parar de chorar, e só de pensar em toda a sua desgraça e no que aconteceu com o casal, ela quer chorar ainda mais. Ela pensa que a história dele vai ser um sucesso, então se levanta e diz a ele que tomou uma decisão. Ele pergunta o que ela quer dizer, antes dela pegar sua mão e dizer que a partir de agora, fará o melhor para ajudá-lo. Ela diz que ele pode contar com ela, e pensa no momento em que o autor lhe pediu sua ajuda, imaginando que deve ser isso que o autor estava falando. Ela vai ajudar o protagonista a avançar na trama, e tem certeza de que conseguirá escapar desse mundo assim que ajudar ele a encontrar a felicidade. Ela aperta a mão dele, dizendo para ele não se preocupar, pois ela garantirá que ele tenha um final feliz.
Um novo dia começa, enquanto ela troca de roupa. Ela entra na sala lhe desejando um bom dia, e pergunta a Léo se ele está polindo seu capacete, e comenta como ele parece estar trabalhando diligentemente logo cedo. Ela pergunta se ele precisa de ajuda, mas ele fala que está bem. Ele diz que não tem intenção de lhe dar tratamento especial só porque sabia de sua mãe, então pede para ela não agir como se fossem próximos, e cuidar de seu comportamento perto dele, o que ela responde com um sim senhor. Então ela olha para ele e diz que eles deveriam ir buscar a cabeça do rei. Então ele congela de repente, se vira e pergunta o que ela estava falando. Ela sorri e pergunta se ele não achava injusto que o rei estivesse tentando se livrar dele apenas por ser filho de um traidor. Léo pergunta se ela quer dizer que eles deveriam cometer traição juntos. Mas ela diz que não é traição, e sim uma revolução. Ela pergunta quem precisa de um rei que espiona seu próprio povo e deixa cultistas à solta. Ela pisca para ele perguntando o que ele acha. Ele diz que aquele é um jeito de ver as coisas, mas mesmo assim, os descendentes de um traidor não têm justificativa para destronar o rei, e também tem certeza de que não será capaz de reunir apoiadores. Ela fala que ele está certo sobre isso, já que eles não podem expulsar o rei sem justificativa. Então, ela diz que primeiro eles devem limpar o nome da família Calix, já que foram falsamente acusados de traição. Isso faz Léo se assustar, então ele olha para ela e pergunta o que ela quer dizer com sendo falsamente acusados. Ela responde que significa exatamente como soava. Então, ela conta que alguém forjou o selo da família, e fabricou evidências que fizeram parecer que seu pai tentou matar o rei. Além disso, um dos cavaleiros da guarda real deu um falso testemunho contra Calix, então em resumo, a casa Calix é inocente. Ele parece bastante desconfiado, e ela diz que pelo menos foi isso que seu pai lhe contou. Leopold diz que mesmo que o que ela está dizendo seja verdade, ele ainda não entende por que ela está indo tão longe para ajudá-lo, dizendo como ela também estará em perigo se esse plano falhar. Mas ela diz que está fazendo isso apenas porque ele é especial para ela, o que deixa Léo bastante surpreso. Ela fica sorrindo pensando em como é normal, já que ele é o protagonista que vai ajudá-la a voltar para casa. Mas ele se vira, dizendo que é apenas um boato, e questiona se há alguma evidência que possa apoiar suas afirmações, o que ela responde animada com um claro. Enquanto eles saem, ela para, e ele pergunta se era aqui onde a evidência estava. Ele se questiona sobre Shamua, uma famosa agência de inteligência no reino de Reinhard. Essa organização tem acesso a uma vasta rede de informações e pode chegar ao fundo de qualquer verdade, não importa quem esteja tentando escondê-la. Mas os clientes sempre devem pagar um preço pela informação, seja em dinheiro, joias ou até mesmo eles próprios. Existem várias maneiras pelas quais um cliente pode pagar pela informação, e quanto mais valiosa for a informação, maior será seu custo. Ela imagina que eles devam ter evidências de que a casa Calix foi incriminada, embora ela não tenha certeza qual o preço que eles vão exigir por isso. Oscar corta levemente seu dedo, o fazendo sangrar enquanto ela estende a mão em direção à porta, fazendo ela se abrir. Em seguida um homem os recebe, e diz que eles devem entrar se quiserem fazer negócios com eles. Ela fica animada que a porta se abriu, sugerindo para eles entrarem. Ao entrar, ele menciona que é sua primeira vez dentro da Shamua, o que ela responde que também nunca esteve aqui antes. Ela imagina que esse homem deve estar levando eles ao mestre da organização, Claude Dubois. Ele é o mago negro mais poderoso do reino. No romance, foi ele quem forneceu evidências de que os personagens principais foram falsamente acusados de traição. Ele também é um homem imortal, que viveu por mais de 500 anos graças ao seu enorme poder. Algumas pessoas o chamam de aquele que traz mal a Gouro. O atendente diz a eles que o mestre de Shamua está esperando atrás daquelas portas, então eles devem entrar. A porta range ao abrir, com ela pensando na aparência impressionante descrita na história. Claude tem olhos cativantes e vermelhos como sangue, e seu cabelo é prateado como a luz do luar. Então eles se sentam, enquanto ela diz a si mesma que o homem à frente deles é Claude Dubois, o famoso mago negro. Ela pensa que ele parece ter cerca de 20 anos, quando na verdade, tem mais de 500. Ela continua a olhar para ele, enquanto nota que ele tem pele pálida e olhos penetrantes, assim como era descrito. Ela fica maravilhada com o cabelo prateado dele, e comenta que realmente lembrava a luz do luar, o que faz ele dar um leve sorriso. Ele sorri e fala que tem certeza de que ela não veio até lá para avaliar sua aparência, então pergunta o que os trazia até lá hoje. Ela fala que veio para pedir a ele o contrato que prova que a casa Calix foi incriminada pela revolta há 25 anos, assim como o sangue de quem o assinou. Shamua tinha uma maneira única de formar contratos, pois aqui eles usam o pacto de sangue. Esse pacto é formado com uma poderosa magia negra, e que coloca a vida do assinante como garantia. Uma vez que o assinante deixa cair seu sangue no contrato detalhando os termos do acordo, o mago lança seu feitiço sobre ele, e o contrato fica em branco, então assim o pacto de sangue é formado. Para ler o conteúdo do contrato de novo, eles têm que deixar o sangue do assinante cair nele, e Claude guarda o sangue de todos os seus assinantes. Ela também sabe que a casa Calix foi incriminada por traição no romance, como resultado do pacto de sangue que Claude fez com alguém.
O romance não diz com quem ele fez o pacto de sangue, mas provavelmente foi com o arquiduque Renhar, o verdadeiro responsável pela revolta. E uma vez que ela tem esse contrato e o sangue do assinante, ela será capaz de verificar a verdade. Então, Claude pergunta se ela está pedindo a ele, um mercador de informações, para quebrar seu rigoroso acordo de confidencialidade e entregar informações sobre um de seus negócios. Ele diz a ela que ela está sendo tão descarada que é ridículo. Mas então ela responde que é política da organização entregar qualquer informação desde que o preço seja alto. Isso faz Claude dizer que ela é uma boa negociadora, dizendo a ela que ela estava certa, pois como ela disse, ele pode dar essa informação pelo preço certo. Mas ele se pergunta se ela realmente pode oferecer algo valioso o suficiente para isso. Claude questiona se ela planeja pagar com sua própria vida, o que faz ela engolir em seco, antes de dizer que não tem intenção de desistir de sua vida, já que é muito mais valiosa que isso. Então, em vez disso, ela lhe diz que vai recuperar seu coração para ele. Ele a encara ameaçadoramente ao ouvir isso, e depois se levanta e começa a caminhar em direção a ela, dizendo que não sabe onde ela ouviu falar disso. Ele se inclina em direção a ela, dizendo que ela deve tomar cuidado com o que diz. Léo pede para ele se acalmar, antes de perguntar a ela se ela realmente acha que pode quebrar a maldição em seu coração. Ela nota como ele ficou irritado ao falar de seu coração, percebendo que é exatamente o que ela pensou. Ela sabe bem que o que ele mais quer é quebrar sua maldição. Há 500 anos, Claude formou um pacto com uma antiga bruxa. Ele concordou em dar a ela seu coração em troca de uma magia negra poderosa. Então, a bruxa pegou seu coração e colocou uma maldição nele. Essa era uma maldição que o impedia de morrer, envelhecer ou ter um coração humano. Essa maldição era a maior fonte de dor para Claude, já que era como se ele tivesse sido roubado de sua humanidade. E a última coisa que o romance mencionou sobre ele, foi que seu coração ficou selado na Floresta Negra depois de ser amaldiçoado. Então, se ela conseguir encontrar, ela será capaz de quebrar a maldição sobre ele. Ele pede para ela responder, e pergunta se ela realmente consegue fazer isso. Então, ela agarra a mão dele e diz que consegue. Ela diz que vai tirar a maldição dele, então ele deve formar um pacto de sangue com ela, argumentando que ele não tem nada a perder de qualquer forma. Se ela levantar a maldição, será bom para ele, e mesmo que ela falhe, ele não perderá nada. Ele menciona que entende, e aceita a proposta. Então, Claude pede para ela estipular os termos do contrato. Ela engole em seco, e pede a ele um contrato providenciando que a Casa Calix foi incriminada por traição, assim como o sangue do arquiduque Renhard. Em troca, ela pagará o preço com o coração dele. Ele avisa que só para ela saber, ela terá uma morte dolorosa se não conseguir pagar esse preço. Ele pergunta se ela está preparada para a possibilidade, mas ela responde que ele não deve se preocupar, ela já sabia disso. Mas Léo interrompe os dois, dizendo que ela não precisa fazer isso. Ele fala que isso envolve seu pai, então, ele que fará o pacto. Então ele diz a Claude para mudar o nome no contrato, mas ela se desculpa, dizendo que ela que precisa ser ela. Em seguida, ela corta sua mão e espreme seu sangue no contrato. E assim, Claude sorri, avisando que o pacto foi formado. Ele mal pode esperar para ver se vai recuperar seu coração ou ser pago com a vida dela, falando que de qualquer forma, será uma vitória para ele. Lá fora, ela diz que aparentemente isso foi resolvido. Mas Léo pergunta o que ela quer dizer, antes de gritar com ela, perguntando se ela tem ideia daquilo que acabou de fazer. Ele diz como ela acabou de colocar a própria vida em risco, enquanto eles nem sabem onde está o coração daquele homem. Mas ela apenas diz que é isso que eles terão que procurar, mas pede para ele não se preocupar, pois ela já tem uma ideia de onde pode estar. Ele pergunta por que diabos ela está se esforçando tanto para ajudá-lo. Mas ela sorri e diz para ele não dizer isso de novo, já que ela já disse como ele é especial para ela, e por isso ela quer ajudá-lo a limpar seu nome, para que ele possa ser feliz. Depois ela avança, dizendo animada que eles não têm tempo para ficar parados à toa. Ela diz a ele que eles devem se apressar e encontrar o coração de Claude se não quiserem que ela morra. Enquanto caminham por uma vila, ela menciona que aquela vila parece ter sido abandonada. Ele pergunta se era lá que o coração de Claude estava. Ela explica que na verdade ele está na Floresta Negra, que fica perto dessa vila, mas diz que vieram aqui primeiro porque tem alguém que eles precisam se encontrar antes de irem para a floresta. Ela acaba em uma casa, tendo certeza que esse era o lugar. Ela bate na porta, falando que tem algo para perguntar. Então ela bate um pouco mais forte, perguntando se tem alguém em casa. Ela sabe que alguém está dentro. Quando a porta se abre e uma mulher idosa pergunta quem era. Oscar sorri, pensando que é bom que ela ainda esteja viva. Ela pensa que essa mulher idosa é Jetson, a feiticeira que enganava as pessoas com feitiços falsos. E já que ela ainda é tecnicamente uma feiticeira, ela pode detectar mana até certo ponto. Ela pensa que o coração de Claude está na árvore amaldiçoada dentro da Floresta Negra, e eles só serão capazes de encontrá-la se conseguirem detectar a mana que ela emite. Então, se eles querem localizar aquela árvore, precisam daquela mulher. Ela conta à mulher sobre isso, mas a feiticeira tenta fechar a porta, dizendo que não tem ninguém ali com o nome de Jetson.
Mas Oscar segura a porta, dizendo para ela parar com o teatro, pois já sabe de tudo. Então Oscar pergunta se ela sabe sobre a árvore amaldiçoada na Floresta Negra. A idosa se assusta, antes de gritar que não tem interesse em coisas tão ruins e de mau agouro. Então ela diz para Oscar ir embora, antes dela mencionar que então é assim que a velha vai agir. Oscar pega algum dinheiro de Léo, e pergunta o que aconteceria se eles dessem isso a ela. Léo pergunta o que ela está planejando, mas Oscar diz para ele apenas esperar e ver. A moeda brilha, enquanto a mulher idosa diz que ficará feliz em acompanhá-los até a árvore. Oscar pensa em como as pessoas sempre reagem ao dinheiro. A mulher começa a mostrar o caminho, enquanto ela fala que não sabe como Oscar lhe encontrou, mas fizeram uma excelente escolha ao pedir para ela ser sua guia, fazendo a garota pensar em como essa mulher fala demais. A idosa dizia que a árvore existe desde o tempo de sua avó, enquanto Oscar se perguntava há quanto tempo ela vinha falando, e até que Léo percebe algo, antes de se virar e comentar que tem cerca de 6 homens por perto. Oscar pergunta se tinha homens ali, fazendo Léo completar que provavelmente são assassinos que vieram matá-lo. Ela se pergunta se o rei os enviou, então saca sua espada e diz a ele que vai atrair a atenção deles, então ele deve levar aquela mulher idosa e correr. Mas ele de repente saca sua espada enquanto ela pergunta o que ele vai fazer. Ele apenas diz que vai cuidar deles e seguirá depois. Ela se pergunta se ele quer que ela o deixe para trás, enquanto o chama de idiota, sabendo que esse é o terceiro maior sinal que alguém que vai morrer podia dar. Então ela agarra ele, dizendo para ele esperar. Ela menciona que ele não pode lutar contra ele sozinho, então, ela vai com ele. Léo responde que ela não pode ir com ele, já que os assassinos estão apenas atrás dele, e diz que ela não tem nada a ver com isso, então ela não deve se colocar em perigo. Mas ela questiona o que ele quer dizer com isso, dizendo como Léo faz parecer que ela colocou a própria vida em risco e fez um contrato apenas para ajudar alguém que não tinha nada a ver com ela. Então ela chama pela velha, dizendo que quando ela contar até 3, ela deve se esconder em algum lugar onde os assassinos não tentarão rastreá-la. Assustada, a velha senhora responde hesitante que tudo bem. Com isso, Oscar sorri, dizendo a Léo para não se preocupar com ela, e apenas se concentrar em lutar. Ela diz que estará cuidando das costas dele, mas ele se pergunta o que ela quer dizer e como ela pode cuidar de suas costas sendo muito menor que ele, achando aquilo engraçado. Mesmo assim, por algum motivo ele quer confiar nela. Ela diz que vai contar até 3, e é quando eles podem atacar. Então ela fala 3, enquanto um dos assassinos pula e lança um ataque contra eles. Os outros assassinos também se juntam, e ela os desafia a vir para cima dela, pensando que em vez de tentar dominá-los, ela tentará superá-los em velocidade, ferindo um dos assassinos. Um deles comenta que pelo visto ela sabe segurar uma espada. Então ele parte para o ataque, dizendo que ela não tem chance contra ele. Mas ela desvia de seu segundo ataque, notando que ele é muito maior que ela, então seus golpes são bastante pesados. Ele tenta atacá-la de novo, enquanto ela percebe que nesse ritmo ficará sem energia. O assassino diz que pode ver que ela está tremendo. Ele pede para ela parar de desperdiçar energia tentando lutar, e apenas descansar em paz. Mas ela responde que se tem uma coisa que aprendeu depois de chegar a esse mundo, é que a vida é imprevisível, e então ela atinge o assassino, que grita e cai de dor. Ele treme enquanto ela menciona que o derrubou. Mas ela sabe que agora não é hora de comemorar sua vitória. Então ela olha para Léo enquanto ele fere destemidamente todos os assassinos. Ele olha para um dos assassinos e pergunta se ele é o último, mas de repente, um deles o ataca por trás. Léo é surpreendido e tenta se virar, quando de repente Oscar ataca o assassino. Oscar menciona que disse que cuidaria das costas dele. Ele chama seu nome, bastante surpreso. Mas ela respira ofegante, dizendo que já está exausta. Então ela pergunta se eles derrubaram todos. Ele percebe as mãos dela, perguntando se ela está bem já que suas mãos estão tremendo. Ele pergunta se ela se machucou, e agarra as mãos dela, fazendo ela perguntar por que ele está segurando sua mão de repente, pois ela não está ferida. Então ela afasta a mão e muda de assunto, lembrando como ele disse que eles eram capangas do rei. Léo diz que eles estavam quietos ultimamente, então ele não pensou que apareceriam assim do nada. Ela se irrita com eles, os amaldiçoando e dizendo que eles deveriam fazer coisas mais úteis com suas vidas. Ela diz para eles morrerem, fazendo Léo sorrir. Então, a velha senhora pergunta se eles terminaram de lutar. Oscar diz a ela que ela fez um bom trabalho ficando escondida, e acha que eles já terminaram, então devem continuar agora. A velha fala que pelo visto eles estão quase lá, pois a energia sinistra da mana está ficando mais forte. Oscar também fareja e acha que a velha senhora está certa, já que aquele cheiro estranho também está ficando mais forte. Depois, a velha senhora se assusta e aponta que aquela é a árvore amaldiçoada. A velha começa a tremer, achando que é uma enorme quantidade de mana, e dizendo que é tão avassaladora que está tendo dificuldade em ficar de pé. Léo avança, dizendo que vai dar uma olhada mais de perto. Ao se aproximar, ele nota um buraco e para na mesma hora. Então ele olha dentro do buraco, onde finalmente encontra o coração de Cloud.
Mas por hoje a história está ficando por aqui, então se você gostou desse vídeo e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo medalha de ouro.